Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nessa noite. Hoje estamos aqui direto da igreja, gravando a introdução do culto nessa noite, nessa quarta-feira, e damos graças a Deus porque estamos bem, com saúde, né? Estamos aí na nossa labuta, né? Cada um com seus afazeres. Deus tem derramado bênção sobre nossas vidas. Desde já quero pedir ao Senhor que abençoe todos vocês que estarão acompanhando o culto, adorando ao Senhor junto conosco. Mas antes eu queria fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus por essa noite e pedir pelos nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão com algumas dificuldades de saúde, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos orar? Convido você que está aí do outro lado na internet. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia, Senhor. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens sido tão bom conosco, ó Deus, apesar das dificuldades, dos problemas que o mundo, ó Deus, está passando, mas o Senhor está conosco, ó Deus, que é promessa Tua, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela primeira igreja Batista em Mutono. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos. E agora, ó Deus, eu queria te entregar a todos aqueles, ó Deus, que estão passando, ó Deus, por alguma dificuldade, passando por algum problema, seja de ordem física, ó Deus, espiritual, seja, ó Deus, alguma doença, ó Deus, algum problema que estiver passando, que o Teu Espírito, ó Deus, possa estar visitando, ó Deus, grandemente, Senhor. Visita, ó Pai, cada um, ó Deus, que está nos seus lares, ó Deus, agora nos assistindo. Fala aos seus corações. Nós oramos, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou convidar os irmãos, nós vamos ler o texto da palavra de Deus essa noite e depois nós estaremos ouvindo um louvor. 2 segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 ao 17. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 ao 17. Leiamos a palavra do Senhor. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, na fé e na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firme e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo é Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que Deus nos abençoe pela palavra dele lida nesse momento. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Não somente para fazer um feito singular, besteiras de como implantou, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do
é louvar ao Senhor, né? Irmãos, nós estamos no mês, né, de junho, terminando, né? Mês da consciência diaconal. Nós temos um tema, nós temos uma divisa e nós temos um hino oficial. E eu convido os irmãos para nós lermos nesse momento o nosso tema e a nossa divisa. Nosso tema é diáconos, servindo a Cristo e guardando a fé. E a divisa se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 9. Estarei lendo e os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias aí. Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Vou ler mais uma vez. Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Esse é a nossa divisa do mês da consciência diaconal, que é o mês de junho. E nós estaremos agora louvando ao Senhor com o nosso hino oficial do mês de junho. Amém? Deus possa nos abençoar. Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez e nós estaremos entrando na mensagem do Senhor, que estará trazendo um recado do Senhor nessa noite, o nosso querido pastor Albertino Lessa. Oremos a Deus. Pai, o teu servo, Deus, irá usar a tua palavra nessa noite. Fala aos seus corações, use seus lábios para transmitir a mensagem que o Senhor irá colocar no seu coração para nossas vidas, Senhor. Abençoe-nos e receba nossa adoração, nosso louvor nessa noite. Eu oro, Pai, te agradecido, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a todos. A palavra está com o nosso querido pastor Albertino Lessa. Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus agora? O tema é diáconos servindo a Cristo e guardando a fé. E a divisa, guardando o mistério da fé numa consciência pura. 1 Timóteo 3:9. Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por esta palavra. Pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações através desta reflexão. Assim nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos irmãos e amigos, neste capítulo 3 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, Paulo descreveu características que devem ser presentes na vida daqueles que desejam ser pastores, conforme nós encontramos do versículo 1 ao 7, também daqueles que desejam ser diáconos, conforme nós encontramos do versículo 8 ao 13, e ele ainda termina este capítulo do versículo 14 ao 16, mais especificamente no versículo 15, mostrando características da Igreja de Deus. Ela é, segundo o apóstolo Paulo, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Mas o nosso destaque para esta reflexão, para esta mensagem, está entre as características que o apóstolo atribui aos candidatos ao diaconato. Digo candidatos porque para alguém ser um líder, um oficial na igreja, antes precisa ser um cristão, um seguidor de Cristo, ter Cristo como seu modelo e exemplo e ter os ensinamentos de Cristo como parâmetros para a sua vida, como regra de fé e prática. Assim, essas características apresentadas por Paulo a Timóteo devem ser evidenciadas na vida de todos os cristãos, porque é do meio destes que Deus, ou seja, é do meio dos cristãos que Deus levanta obreiros oficiais para liderar e servir a igreja, o corpo de Cristo. São os servos dos servos de Deus. E no versículo 9, que é a base da nossa reflexão, que é a divisa, o apóstolo apresenta de uma só vez duas características que devem se evidenciar na vida do cristão e, consequentemente, na vida de um líder, de um diácono. Paulo escreveu, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Nestas palavras, encontramos que o cristão deve ter como característica guardar o mistério da fé e também ter uma consciência pura. Vamos pensar então sobre estas duas expressões. A primeira, guardar o mistério da fé. O que nos intriga nesta expressão é a palavra mistério, pois significa segredo, algo secreto que não foi revelado. No popular, diríamos que é algo sobre o que nada sabemos, ou seja, algo em que nada sabemos. Mas nas palavras do Novo Testamento, onde essa palavra foi muito usada, inclusive o apóstolo Paulo a usou várias vezes, e nós citaremos 2 versos aqui, essa palavra tem o sentido de uma verdade divina revelada. Ou seja, no contexto do Novo Testamento e nas cartas paulinas, a palavra mistério não tem o sentido de segredo e secreto, mas de revelação.
No comentário bíblico expositivo, o Warren Wiersbe, página 288, no volume 6, diz que o termo mistério significa verdades outrora ocultas, mas agora reveladas por Deus. Para entendermos, vamos ler 2 versos e vamos começar com uma resposta que Jesus deu aos seus discípulos quando eles lhe questionaram por que ele falava por meio de parábolas. Então Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13:11. Se foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, então agora esses mistérios foram revelados. Não são mais secretos, não é mais segredo, mas esses mistérios foram revelados. Agora vamos ler 2 versículos, dentre muitos que poderíamos citar, em que o apóstolo Paulo utilizou esta palavra mistério e que serão suficientes para que possamos compreender o seu significado nos escritos paulinos. O primeiro verso se encontra aqui mesmo nesta carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, também neste mesmo capítulo, capítulo 3, só que no versículo 16. Diz assim: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O segundo se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículos do 24 ao 27. Na verdade, são 4 versículos juntos. Diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve oculto, ou melhor, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O primeiro versículo de 1 Timóteo 3,16, que fala sobre o mistério da piedade, a palavra mistério ali está falando de algo que foi revelado. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem foi este que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo? Muitas pessoas creram e continuam crendo nele, recebido na glória. E em Colossenses vem claramente a resposta. Eu vou pular logo lá para o final, fala-se o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, mais uma vez eu vou perguntar: quem é o mistério que esteve oculto e que foi revelado? Quem é esse mistério? Jesus Cristo. A resposta é Jesus Cristo.
onde nós encontramos esta revelação de Jesus, então, no Evangelho, nas páginas do Novo Testamento, é onde nós encontramos a revelação de Jesus. Na Bíblia de Estudos Nova Almeida Atualizada, na página 2220, diz que o mistério se refere aqui, ou seja, nesse versículo, a todo o conteúdo revelado do plano de Deus para a salvação por meio de Cristo. Então, o mistério se refere a todo o conteúdo revelado do plano de Deus para a salvação por meio de Cristo. Mas essa expressão fala que devemos guardar o mistério da fé. Mas que fé é essa? É a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a fé que entende que é unicamente pela graça que somos salvos. É a fé pela qual o justo viverá por meio dela. É a fé em Deus, em Cristo Jesus, no Espírito Santo, no Evangelho da cruz, na sã doutrina, na revelação de Deus para a humanidade, na redenção, no porvir, na eternidade. Guardar e conservar o mistério da fé é viver uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo, atendendo ao seu ide e compartilhando o seu Evangelho com todos. Por isso que, escrevendo a Timóteo, agora na segunda carta, no capítulo 1, versículos 8 a 10, Paulo disse: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Olha o conselho que ele está dando para Timóteo. Não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Queridos, por isso nós precisamos viver com uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo, atendendo ao seu ide e compartilhando o seu Evangelho com todos. Porque é neste Evangelho que foi revelado o mistério que é Cristo Jesus, a esperança da glória. É nele que nós encontramos luz, vida, imortalidade, mediante o Evangelho, conforme Paulo escreveu aqui na segunda carta a Timóteo. E para finalizar, vamos destacar a segunda expressão do verso 9 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Lá fala, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Ou seja, vamos destacar então consciência pura, essa expressão. A consciência pura está relacionada com uma vida de piedade, de santificação, de consagração a Deus, porque aquele que guarda o mistério da fé, que compartilha o Evangelho, que prega a sã doutrina, deve viver de acordo com o que guarda, com o que compartilha e com aquilo que prega. Sua vida deve ser uma mensagem viva do Evangelho para não cair em contradição. Onde se prega uma coisa, mas se vive outra completamente diferente. A Bíblia de Estudos Nova Almeida Atualizada, também na página 2220, diz que nós precisamos ter um bom entendimento do Evangelho e um comportamento consistente para com o Evangelho. Ou seja, ter uma consciência pura, ter a consciência que não nos condena pelas atitudes que nós
fazemos, pelas coisas que nós pensamos e cometemos. Ter uma consciência pura é santificar a sua vida, é viver uma vida que agrada a Deus, que busca a presença de Deus, que vive se consagrando a Deus, dedicando-se a Deus, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. O que adianta eu falar que guardo o mistério da fé, mas não vivo com uma consciência pura? Ou seja, eu caio em contradição com aquilo que eu digo pregar, que eu digo viver. Eu preciso ter uma consciência que não me condena diante daquilo que eu prego, diante daquilo que eu ensino, diante daquilo que eu busco viver através do Evangelho. Finalizando, queridos, em 1 Timóteo 1,19, Paulo escreveu: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Diáconos e todos os cristãos que verdadeiramente servem a Cristo e guardam o mistério da fé numa consciência pura, vão viver mantendo a fé e a boa consciência, vivendo uma vida de piedade e santidade, de oração e leitura da palavra, de consagração a Deus, porque aqueles que rejeitam essas atitudes naufragam na fé. E eu tenho certeza que nem diáconos, nem pastores, nem músicos, nem professores, nem qualquer outro cristão que tem algum talento, que tem algum dom e que dedica sua vida ao Senhor e em prol do Evangelho, que guarda o mistério da fé com uma consciência pura, tenho certeza que nenhum de nós, porque vou me incluir nisso também, quer naufragar na fé. Então, que nós possamos sempre guardar a fé, guardar o mistério da fé, que é Cristo em nós, esperança da glória, que é o Evangelho, viver o Evangelho, os ensinamentos de Cristo, mantendo a nossa consciência pura com uma atitude que condiz com a fé que nós professamos, com o Evangelho, com os ensinamentos de Cristo, e assim jamais nós iremos naufragar na fé. Agora, se nós dizemos ser cristãos, mas rejeitamos os ensinamentos de Cristo, verdadeiramente nós iremos naufragar na fé. Que não seja assim comigo, que não seja assim contigo, querido irmão, querido amigo, mas que nós possamos verdadeiramente viver o Evangelho de Cristo em nossas vidas, colocando em prática os seus ensinamentos, deixados por Ele e pelos seus apóstolos, a quem Ele chamou para registrar as suas falas, os seus ensinamentos e toda a sã doutrina que ficaria para Cristo, para a Igreja de Cristo, melhor dizendo, e para todos os cristãos, aqueles que sinceramente iriam servi-lo. Que nós possamos então manter a fé e a boa consciência. E como que nós podemos manter a fé e a boa consciência? Indo a Cristo sempre, buscando a Deus sempre, orando, lendo a palavra, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Que não sejamos nós, que não seja eu e que não seja você, aqueles que naufragam na fé. Que possamos sempre guardar o mistério da fé e manter a nossa consciência pura, ligada a Cristo, ligada a Deus, ao Espírito Santo, ao Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus e finalizando assim a nossa reflexão. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela maneira como Teu Espírito falou aos nossos corações. Eu peço a Deus que o Senhor continue nos fortalecendo na fé, para que assim, ó Deus, vivendo pela fé no Senhor, vivendo pela fé no Evangelho de Cristo, que transforma, que cura, que liberta, que salva, nós possamos também santificar as nossas vidas, mantendo a nossa consciência pura diante de Ti, diante da sociedade e testemunhando do Teu amor, do Teu Evangelho para tantos quantos pudermos testemunhar. E assim, ó Deus, não cair
não cairmos em contradição com aquilo que pregamos. Ajuda-nos nas nossas dificuldades. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador e Mestre, a quem nós queremos sempre seguir os seus passos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.